Daqui a pouco o Mota retorna conosco. Vamos voltar aqui também para São Paulo, porque a Assembleia Legislativa vive um período aí conturbado, com diversos pedidos aí de punições entre os deputados. O João Vitor Rocha está conosco. Nós temos aí reivindicações então da Isa Pena do PSOL, que protocolou agora, né, uma nova representação contra o delegado Olim. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Matos. Bom dia a todos. Exatamente, Matos. A deputada Isa Pena, ela me confirmou ontem que havia protocolado na própria quinta-feira, no dia de ontem, no Conselho de Ética, essa segunda representação contra o delegado Olim, ainda por conta daquele caso de Olim ter falado em um podcast que a deputada teve sorte de ter sido assediada no plenário lá da Lesp pelo Fernando Cury, deputado Fernando Cury. A gente lembra que a deputada já havia feito uma primeira representação há cerca de um mês contra o delegado Olim e foi negada a admissibilidade lá no Conselho de Ética há 2 semanas, mais ou menos 15 dias, por 6 votos a 4. Os deputados que votaram contrária a essa admissibilidade disseram que esse pedido da Isa Pena tinha alguns vícios jurídicos. Então essa segunda representação agora está sendo apresentada pela Isa. Eu conversei com ela e ela me revelou o seguinte, Marcelo, que conversou com um deputado lá do Conselho que votou contrário à primeira representação, o deputado Munhoz, e que ele vai votar favorável dessa vez a essa representação. Então, segundo a Isa Pena, se todos os deputados e deputadas lá do Conselho de Ética votarem da mesma forma que votaram na primeira representação, haverá um empate de 5-5. E o voto decisivo ficará por conta da presidente do Conselho de Ética, a deputada Maria Lúcia, do PSDB. E a deputada Maria Lúcia já me sinalizou também, na conversa que eu tive com ela no início da semana, que vai votar favorável à admissibilidade desse processo. Então, podemos ter essa novidade. No primeiro processo contra o Olim, ele foi negado e agora, segundo a Isa Pena, esse segundo processo tende a ser aprovado. A pena aí vai depender do que vai acontecer no Conselho de Ética e também no plenário. Quem sabe um aviso, um administrativo também, né? Ou 3 meses de suspensão, 4, 6 ou até a cassação. Isso vai depender muito do trâmite e do relatório de quem ficar com essa relatoria. Um segundo caso envolve também os deputados Douglas Garcia e Érica Malunguinho. Eles tiveram uma discussão na semana passada e a gente estava esperando uma representação mútua entre eles. E o Conselho de Ética também me confirmou que na terça-feira à noite foi feita essa representação mútua um contra o outro. A gente lembra dessa discussão, o Douglas Garcia acabou tendo algumas ofensas transfóbicas com a Érica Malunguinho, que é a primeira deputada trans lá da Lesp de São Paulo, e o Douglas alega que a Érica também o agrediu fisicamente. Então temos esse segundo caso também. E uma terceira informação é que o Conselho de Ética deveria marcar uma reunião para a próxima semana para analisar aqueles casos da Mônica Seixas contra os deputados Wellington Moura e Gilmacy Santos, quando ela foi chamada em plenário de louca e o Wellington Moura falou que colocaria um cabresto na sua boca. Com essas 3 representações desta semana, tanto da Érica, do Douglas e da Isa Pena, a expectativa, pelo que eu apurei com o Conselho de Ética, é que seja adiada essa sessão mais uma semana para que todos os deputados tenham prazo regimental de 5 sessões plenárias para fazer a sua defesa prévia e na outra semana, aí sim, seria marcada essa reunião conjunta para analisar todos esses 5 pedidos de cassação que estão no Conselho de Ética. Eu também conversei com o delegado Olim no dia de ontem para entender o que ele pensava sobre essa representação de Isa Pena, a segunda representação de Isa Pena. Ele foi bastante protocolar, Marcelo, na resposta. Ele falou que continuava com seu mandato normalmente e que estava muito tranquilo. Eu também conversei com um assessor parlamentar envolvido em toda essa burocracia, Marcelo. Ele me falou o seguinte, que se a Lesp já estava bombando na época do Arthur Duval, da cassação do Arthur Duval, agora, abre aspas, virou uma festa de denúncias. Eu volto contigo. Exatamente, lamentavelmente, né? Tem muita gente que passa ali na região do Parque Ibirapuera e não sabe o que funciona ali naquele prédio que fica a Assembleia Legislativa de São Paulo, e quando fica sabendo, infelizmente é só notícia ruim. Tem tanto assunto importante para ser debatido no Estado, mas tanto assunto mesmo, e aí a gente observa que a concentração dos temas, infelizmente, aí, por má conduta dos parlamentares, né? E essa situação é difícil de mudar, infelizmente. Agora, João Vitor, você também está acompanhando essa questão que envolve o presidente Bolsonaro aqui em São Paulo, porque ele não usou máscaras várias vezes aqui e agora é inscrito, portanto está inscrito na dívida ativa do governo de São Paulo, João Vitor.
Exatamente, Matos. São 7 multas que o presidente Bolsonaro já acumula aqui no estado de São Paulo, que somando os valores dá R$ 637,80. E essas multas foram aplicadas principalmente pela vigilância sanitária aqui do estado, justamente pelo que você falou, pelo presidente ter vindo aqui em São Paulo, principalmente no final do ano passado, entre julho e setembro, fazer aquela motociata, aquele ato também de 7 de setembro, quando ele discursou na Avenida Paulista e não usava máscara. Ele falava diversas vezes que não usaria. Ele chegou a ironizar essas multas que foram aplicadas ainda na gestão do ex-governador João Dória aqui em São Paulo, e ele não pagou essas multas. Então foi notificado diversas vezes pelo governo do estado. Então, sem esse pagamento e ignorando essas notificações, ele foi incluído neste cadastro de dívidas, digamos assim, e agora o presidente Bolsonaro aqui em São Paulo, abre aspas, Marcelo, está com o nome sujo. A gente lembra que, segundo o governo daqui do estado, ele não vai judicializar essa questão, não vai entrar com um processo contra o Bolsonaro, porque seria necessário uma dívida de mais de R$38 mil. Como é um valor considerável baixo, de R$ 637,80, então não vai ser judicializado. Mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro está com o nome sujo aqui no governo de São Paulo. João Vitor, para a gente finalizar, você está aí justamente na FEComércio São Paulo, né, que juntamente com a Academia Internacional de Direito e Economia estão discutindo aí a governabilidade do país, situação econômica, inclusive tem a participação do ex-presidente Michel Temer, é isso? Perfeitamente, exatamente. Eu estou aqui na FEComércio por volta das 11 horas da manhã. O presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, vai fazer essa palestra ao lado do Ives Gandra, um dos principais juristas aqui do nosso país, justamente para debater essa governabilidade, como que vai ficar a questão do próximo governo, seja do ex-presidente Lula, do presidente Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, enfim, quem vencer as eleições. Então eles vão fazer essa análise para determinar ou discutir como que está a situação aqui do nosso país e como o próximo governo vai receber o Brasil, além de outros debates também. Está acontecendo agora, por exemplo, um debate internacional para debater a situação da Ucrânia, da Rússia, a guerra, como que fica essa geopolítica nacional. Então, a gente vai acompanhar daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, esta fala do ex-presidente Michel Temer, que é um homem extremamente articulado, participou do governo da ex-presidente Dilma, teve o seu mandato, também ajudou o presidente Bolsonaro naquela confusão que o Bolsonaro tinha com Alexandre de Moraes. É um homem que conhece muito dos meandros da política e deve ter um bom diagnóstico para o próximo governo. Marcelo. Sem dúvida, João Vitor Rocha, daqui a pouco ele retornará na programação aqui da Jovem Pan. Volta agora o Mota. Roberto Mota, queria que você falasse aí, infelizmente o Rio de Janeiro também vive aí uma polêmica envolvendo um vereador, caso gravíssimo. Aqui em São Paulo a Assembleia também virou toda essa confusão de casos aí, a falta de decoro aí dos parlamentares, Mota. Pois é, Marcelo, até certo ponto isso é um processo normal, né? Essa resolução de questões internas, algumas delas envolvendo declarações e posicionamentos extremamente equivocados. Mas chega um momento, como você mesmo disse, que o eleitor olha para tudo isso e começa a ficar preocupado. Porque os estados, as cidades com tantos problemas graves, Rio de Janeiro e São Paulo, e você olha e vê os parlamentares gastando boa parte do seu tempo e do seu esforço brigando entre si. E aí, inevitavelmente, o eleitor se pergunta, é para isso que serve uma Assembleia Legislativa? É para isso que serve uma Câmara de Vereadores? Essa pergunta é inevitável. E a resposta para ela, olhando essa cena toda, não é muito boa. Sem dúvida, Mota, para a gente aproveitar também, sempre houve essa polêmica, principalmente naquela fase mais aguda da pandemia, o presidente Bolsonaro, máscara, está inscrito na dívida ativa. E eu queria que você falasse um pouco também de Michel Temer, que teve toda aquela situação no seu governo, chegou a ser preso no meio da rua, e aos poucos ele vai retomando aí essa atividade política, como disse o João Vitor, inclusive serviu de conselheiro para o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, essa história do Michel Temer desempenhou um papel na história recente do Brasil, né? Um episódio até curioso, porque quando a Dilma sofreu impeachment, Michel Temer assumiu a presidência da República porque ele era o vice da Dilma. E aí a gente viu o espetáculo dos petistas indo para a rua pedindo o impeachment do Temer, dizendo: eu não votei no Temer. E aí a gente tinha que dizer, o seu petista, você votou sim,
porque você votou numa chapa que era Dilma e Temer. Quanto a essa história do Temer ter ajudado como conselheiro, como mediador do conflito entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, bom, parece que a mediação não adiantou muita coisa, pelo que a gente tem visto recentemente. Quanto a essa história da multa ao presidente Bolsonaro, isso, Marcelo, é uma coisa que se chama sinalização de virtude. E aí vale a pena a gente lembrar aqueles rituais quando o então governador João Dória se apresentava ali com os seus secretários, todos eles mantendo aquele distanciamento, todos eles com aquela máscara, né? No dia em que foi levantada a determinação de uso de máscaras no estado de São Paulo, o ex-governador João Dória tirou a máscara dele assim de uma forma teatral. Ora, isso se chama sinalização de virtude. É um gesto extravagante que você faz para mostrar para as outras pessoas que você é virtuoso. Ora, a resposta para isso, Marcelo, foi dada, a resposta para essas multas ao presidente Bolsonaro, para estes gestos teatrais e que tem por trás ideologia e política partidária, a resposta foi dada na trajetória fulminante e melancólica do ex-prefeito, ex-governador e agora ex-presidenciável João Dória.